Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Ernest Jones, a última contratação dos Seahawks, a última troca que os Seahawks fizeram aí nessa semana. Primeiramente lembrar que teremos essa análise também em texto, e por falar em texto, temos textos novos todos os dias no rapinasdomar.com e vídeos novos todos os dias aqui no canal. Então, se vocês gostaram aí, não gostaram de alguma coisa, deixem aí os comentários. Deixe seu like e sua inscrição, que ajuda muito no crescimento do canal, beleza? Bom, primeira coisa que a gente vai falar é sobre o valor da troca. O Ernest Jones foi trocado por uma quarta rodada e o Jerome Baker. Então vamos falar sobre esse valor aí. Se eu acordasse de manhã sem saber nada e me dissessem que o Ernest Jones chegou em Seattle por uma quarta rodada, eu ficaria muito feliz. Que é um cara que está jogando em nível Pro Bowl, acima de Pro Bowl para Pro. Então uma quarta rodada por ele seria até barato. O problema é o contexto. Ele foi trocado dos... Ele queria uma renovação, os Rams não quiseram. Ele foi trocado pelos Titans basicamente por uma quinta rodada. Então, assim, você pagou mais caro do que os Titans pagaram, né? Os Titans estão em modo de venda total, né? Basicamente uma Black Friday aí. Já trocaram o Hopkins e o Jones em um dia só. Talvez ainda aconteçam mais trocas aí até o trade deadline. Então dava para explorar mais e pagar menos, né? Então talvez uma quinta rodada aí fizesse sentido. Os Seahawks ainda mandaram o Jerome Baker, que assim, para mim não vai ser uma grande perda, porque ele não vem jogando bem. Mas os Seahawks assinaram com ele um contrato de 7 milhões, dos quais 5 o Seahawks está pagando. Ou seja, o Seahawks está com quase a totalidade do contrato do Baker e ainda assim não conseguiu baixar a pique, né? Então, assim, tanto essa troca como as outras que já aconteceram, seja o Michael Jackson pelo Michael Barrett, o Nick Harris por uma sexta do ano que vem, o Terrell Taylor por uma sexta, tipo, não são. Falando da troca em si, talvez daqui a alguns anos a gente nem reclame do valor. Mas hoje, lembrando do contexto em que as coisas estão sendo feitas, eu acho que essa troca ficou um pouco cara. Mas não se pode negar que o Ernest Jones vai mudar o nível dessa defesa. Só precisa se manter saudável, né? Ele não é um jogador que tem um grande histórico de lesão, né? A não ser na temporada dele de calor, que ele foi para Injury Reserve. Mas voltou a tempo de ser campeão do Super Bowl, né, lá pelos Rams contra os Bengals. Mas ele chega para mudar o nível da defesa. Se vocês se lembrarem, o, o McDonald não é um guru, vamos dizer assim, de linebackers, né? Assim, ele teve uma sorte de ter o Roquan Smith, né? Os Ravens trocaram para o Roquan Smith. E isso foi peça principal aí dessa mudança na defesa dos Ravens. Obviamente, o Ernest Jones não é o Roquan Smith. Como eu já falei algumas vezes, existem poucos jogadores desse nível, mas o Ernest Jones é um upgrade incrível comparando com o que o Seattle tinha. Os números do Tyrell Dodson, os números do Jerome Baker, tanto em cobertura como em pressão, como em run defense principalmente. Os números do Jones são melhores nesse ano, mesmo jogando lá nos Titans. E você assistindo o tape, né, aí que você vê mais ainda a melhora dele, né, o que ele pode, quão melhor ele joga do que o Baker principalmente, que acho que era o pior dos linebackers. Ele vai jogar como Mike, então o Dodson vai fazer a função de Will. Vou fazer essa pequena transição.
que é até melhor para ele, que era onde ele jogou mais pelos Bills, perdão. Lá o Terrell Bernard e o Matt Milano faziam mais o papel do Mike quando o Dodson jogava. Ele joga nos Titans, né? O Jones jogava nos Titans e os Titans, o corredor defensivo é o Denard Wilson. Ele foi o treinador de defensive backs da defesa dos Ravens no ano passado. Então, questões de nomenclatura, esquema, então assim, deve facilitar essa transição para o Jones. Vale salientar que os Titans, talvez o único ponto positivo desse time dos Titans tenha sido a defesa, né? Então, trazer o Jones realmente foi um upgrade. Vamos aqui agora pro tape. Bom, primeira coisa que o nosso querido McDonald deve usar bastante são as blitz. O Dodson tem até 2 sacks já na temporada, mas o Jones esse ano não tem nenhum. Mas ano passado ele foi o melhor linebacker em vitórias no pass rush, sendo dado na blitz. Então essa que é a questão. O Jones é muito bom realmente afetando o quarterback. Não é só sendo mandado na blitz. Ele realmente consegue ganhar bloqueios, consegue achar espaços. Então aqui, ó, o David Montgomery vai fazer o bloqueio. O David Montgomery é um running back forte, então poderia fazer esse bloqueio. E aí ele usa um swing move aqui, ó, escapou dele e vai lá fazer o sack no Jared Goff, né, contra uma grande OL, que é a OL dos Lions, né. Aqui é um snap dele já nos Titans. Os Bears fazem um motion, ele fica de frente ao center e olha como ele deixa o center nessa jogada. Foi pra cima, jogou ele no chão, fez o hit no quarterback e isso gerou a interceptação aqui. Interceptação não, perdão. Quase gerou a interceptação do Trevon Sweat. Na run defense, que é onde eu acho que ele vai trazer os maiores benefícios para a nossa defesa. A vida do linebacker não é fácil. A gente criticou aqui o Jerome Baker várias vezes. Não quer dizer que é uma tarefa fácil. Mas também não é porque é uma tarefa difícil que você vai passar a mão na cabeça sempre que cometer um erro. Então, o que acontece aqui? Temos o Ernest Jones. Os Jets correm uma toss e percebam que o running back tem esse caminho para vir, que é a leitura normal, e tem o cutback, que é fazer o corte ou para dentro ou para fora, no caso aqui seria para fora. Ele teria essas duas opções, né? Ele tem esses dois gaps. Então, o que acontece com o Ernest Jones? Ele tem que ficar numa posição, exatamente da que ele está aqui, em que ele possa defender tanto esse como esse. Porque se ele se posicionar diretamente para cá, o running back vai lá e pega esse gap. E vice-versa, né? Se ele for mais para cá, o running back vem e ataca esse gap. Então, o linebacker tem que ser paciente e se posicionar bem o suficiente para defender o gap. Então, aqui, ó, ele defendeu o gap, percebeu que realmente o running back vai pro gap mais interno e chega lá para fazer o tackle. Aqui, novamente, sem pressa, né? Ele avança. Novamente, o Braylon Allen aqui, que é um running back bem forte, ele tem dois gaps. Ele pode vir por aqui ou ele pode fazer o cutback por aqui. Inclusive, se ele fizer esse cutback aqui, como acho que é o Garrett Wilson, fez um bloqueio bom aqui, ele teria até um bom espaço para avançar. Então, assim, é uma grande jogada do Ernest Jones aqui. O Braylon Allen vem pro meio e ele faz o tackle sozinho, ou seja, imediato, sem ceder mais jardas, contra um running back muito forte que é o Braylon Allen. Aqui ele lendo bem os bloqueios, então vou mostrar aqui o guard e o tackle estão fazendo o pull, né? Então estão fazendo essa movimentação para bloquear do outro lado. O que é que acontece muitas vezes para o linebacker? Ele tem que ler os guards.
jogador de linha ofensiva, ou seja, ele tá vendo que a movimentação tá sendo para esse lado. Então, provavelmente, a corrida vai ser para esse lado. É claro que às vezes tem métodos de enganar, às vezes funciona só para enganar a defesa e tal. Mas normalmente é a primeira leitura dos linebackers, né? Então, se tem um puller, né, você faz a leitura de Stanley tá lá olhando pro Walker, o Noah Fant vem, bloqueia ele, e mesmo sendo bloqueado pelo Noah Fant, ele vai lá e faz o tackle, quase que com a mão em cima do Kenneth Walker. Então é uma baita jogada dele. Novamente aqui tacleando o Kenneth Walker. Olha o espaço gigante. Esse gap aqui é gigante que ele está cobrindo. E o Kenneth Walker é um linebacker rápido. Então, ó, ele fez que ia atacar esse gap, forçou o Kenneth Walker a ir pro cutback, né? Vir pro gap mais afastado. E ele foi lá e ajudou a fazer o tackle em cima do Kenneth Walker. Aqui ele lendo o screen, né? Um dos grandes dificuldades da defesa dos Seahawks, né? Na verdade ele é mandado na blitz aqui, o 53. E ele rapidamente percebeu, ó, com o posicionamento dos OLs, que vai ser um screen. Então ele já chegou aqui para fazer o tackle, né? O passe foi ruim do nosso querido Sam Howell, que inclusive o Jackson Smith-Njigba tem mais passes completados como um Seahawk do que o Sam Howell. Então aqui ele matando o screen. Aqui contra o Seahawks, novamente ele também ganhando do screen. Ele já percebeu que é um screen. Já viu onde é que o Phil Haynes está. E aqui ele está se posicionando para não ser bloqueado pelo Phil Haynes. E vai lá e faz o tackle no Kenneth Walker para perda de jardas. Ele também é muito bom marcando individualmente. Na verdade, esse upgrade vai permitir que o McDonald faça coisas muito diferentes, né? Como eu falei, ele é um blitzer melhor. Ele ajuda a resolver o problema da defesa de jogo corrido, que tem sido muito mal. E traz já é o melhor linebacker do Seahawks em cobertura, assim, disparado. Então aqui ele tá marcando individualmente o Dawson Knox. Então aqui o atleticismo, passo a passo, sem problema nenhum aqui no fundo do campo. Sem problema para fazer essa marcação. Aqui ele, lendo bem os olhos do QB, né, o John Johnson vai correr uma rota fingindo que vai sair da zona dele e depois volta, né, uma whip route. As pessoas gostam de chamar assim. E o Ernest Jones, ó, mesmo de olho no Derek Carr, ele consegue perceber o John Johnson e vai lá e desvia esse passe. Com o Ernest Jones patrulhando no meio do campo, é difícil passar a bola aqui. Então, o Ernest Jones, os Titans estão numa Mug Formation. O que é Mug Formation? É quando os linebackers estão aqui alinhados no Gap A, que é o espaço entre o center e o guard. Então você tem os dois linebackers aqui, ó, fingindo uma blitz. Mas quando vem o snap, eles vão dropar na marcação. E aqui o Ernest Jones defende a rota sim, ou seja, uma rota vertical e profunda. Volta nos olhos do Josh Allen, né? E também cobriu a rota dig aqui. E aí o Allen teve que improvisar, né? E acabou passando a bola fora. Então, assim, o outro ângulo aqui vai mostrar a primeira leitura do Allen do lado esquerdo. Ele volta para o lado direito, mas o Ernest Jones ele tá olhando para o passe aqui contra o Shakir. É um wide receiver contra um linebacker. E aí ele tem que ir para. Não adianta passar no Jones, porque tá muito bem coberto. Esse aqui é um dos melhores snaps que eu já vi de um linebacker. Assim, sem jogar nesse nível aqui dessas duas jogadas. É um dos melhores linebackers em cobertura do Seahawks nos últimos tempos aí, desde o pós Bob Wagner e KJ Wright, né? Obviamente. Aqui a gente vai ter uma rota sim. E você pode estar achando estranho, porque você chamou nessa rota de sim, não é rota go ou rota fade? Então, existem três formas de chamar. Dá uma pausa aqui para momento palestrinha. Existem três formas de chamar essa rota vertical.
né? Que é uma rota basicamente em profundidade. Essa aqui é uma rota go. Por quê? Ela é uma rota reta para o fundo do campo pelo recebedor que está no lado de fora. Quando essa mesma rota é corrida por um recebedor que está por dentro, seja um slot, um wide receiver, ela é chamada de rota sim, porque ela passa aqui nesse meio dessas listinhas aqui como se fosse um zíper, né? E sim, em inglês é costura. Então, por isso a galera acaba chamando essa aqui de rota sim. E também tem o que a gente chama de rota fade. Ela normalmente é usada na red zone, que também é uma rota vertical para o fundo do campo, só que ela tem uma pequena inclinação, né? Ninguém está correndo a rota fade aqui porque a gente está no meio do campo, mas assim, se o safety está aqui, a rota sim é rota reta, só que um pouquinho inclinada, se afastando do safety, né? Então seria para cá e pronto, se aqui fosse uma rota fade seria um pouquinho mais para cá. Claro que aqui ficou um pouco mais quebrada aqui a rota, mas essa é a diferença entre rota fade, sim e go. Voltando aqui pro lance, o Ernest Jones novamente vai cobrir a rota em profundidade, essa rota sim. E aqui os Bills estão usando um conceito chamado dagger, que é essa rota sim. E aqui tem uma rota dig ou in. Ou seja, você tira o defensor que está aqui, que no caso seria o Ernest Jones, e aí cria espaço para essa recepção acontecer aqui. Só que o Jones tem um processamento muito bom, ele passa o wide receiver para o safety, já não é mais minha responsabilidade, e pega a rota dig. Né? O Allen ainda tenta fazer o passe, mas o Jones vai lá e desvia. Então, assim, realmente um baita upgrade do Ernest Jones aí. Vamos torcer para que seja aí um ponto de mudança, né, na defesa dos Seahawks daqui para frente. Dados curiosos, o Jones vai enfrentar os Bills em 2 semanas seguidas, né? Enfrentou semana passada jogando pelos Titans e vai enfrentar agora jogando pelos Seahawks. Ele também foi trocado 2 vezes na mesma temporada. Não é algo que acontece, que é tão comum de acontecer. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, Eagle Hawks.